Olá pessoal, o tema da aula de hoje é a Introdução à Contabilidade Tributária. Nós vamos abordar tópicos relevantes da atuação do contador tributário, especialmente os conceitos de gestão tributária, planejamento tributário, auditoria tributária, perícia tributária, governança tributária e due diligence. O objetivo dessa aula é motivar o aluno para esse importante desafio que é a gestão tributária das empresas. O primeiro tópico que nós vamos abordar é o conceito e objeto da contabilidade tributária. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar nessa aula é o caráter interdisciplinar da contabilidade tributária. Envolve disciplinas diferentes, diversas, como economia, direito, administração, contabilidade, psicologia e sociologia. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A economia, a abordagem econômica em matéria tributária, analisa aspectos como a tributação ótima, ou seja, o mix ideal, ótimo de tributos, diretos ou indiretos, em uma economia. O que é melhor para um sistema econômico, sob o ponto de vista tributário? Outras questões econômicas, tais como o impacto dos tributos nas decisões dos agentes econômicos, de que maneira os impostos afetam o comportamento do contribuinte, dos agentes, os aspectos legais relacionados ao direito, por exemplo, a constitucionalidade de uma norma legal, a legitimidade de uma exigência tributária. Sob o ponto de vista da administração, destaque especial para a gestão pública, as finanças públicas, né? Nos aspectos contábeis, que é o que nos interessa mais aqui, principalmente a apuração, as regras que envolvem a apuração dos tributos, o planejamento tributário das empresas, a psicologia e a sociologia entram como ferramentas auxiliares, principalmente na abordagem econômica, ou seja, o estudo do indivíduo e da sua maneira de decidir quando reporta tributos ao fisco. E isso dá suporte, digamos, à teoria da evasão tributária, que é uma das linhas de pesquisa da economia. Vamos falar agora de dois conceitos importantes. Primeiro, contabilidade. Lembrando, né, esses conceitos básicos. O que é a contabilidade? A contabilidade é a ciência que investiga o patrimônio das entidades por meio da classificação de seus elementos, segundo sua natureza, finalidade e busca de suas relações, bem como da observação, evidenciação e análise dos fenômenos patrimoniais, explicando suas causas e efeitos. Agora nós podemos falar da contabilidade tributária como um ramo da contabilidade. A contabilidade tributária é a disciplina ou o ramo da contabilidade que se dedica ao estudo dos princípios, conceitos, técnicas, métodos e procedimentos aplicáveis à apuração dos tributos devidos pelas empresas e entidades em geral, buscando alternativas para a redução da carga tributária e o cumprimento das obrigações acessórias estabelecidas pelo fisco. Como se percebe, a contabilidade é essa área de atuação do contador que se dedica basicamente à gestão tributária das organizações, das empresas em geral e desempenha, um importante papel no mercado de trabalho para o contador. Aproveitando esse gancho, vamos falar do perfil profissional e áreas de atuação do contador tributarista. Vamos falar primeiro das funções do contador tributarista. A primeira função, analisar as atividades e operações das empresas com o intuito de identificar os tributos devidos. Exemplo, se nós estamos trabalhando ou tratando de uma empresa industrial, uma indústria de móveis, por exemplo, temos que verificar quais são os tributos devidos por essa empresa. E de imediato, se é uma indústria, sabemos que o IPI estará envolvido, o Imposto sobre os Produtos Industrializados, o Imposto de Renda, a Contribuição Social sobre o Lucro,
e assim por diante. Se a empresa presta serviços concomitantemente, como serviços de instalação, manutenção, saberemos que o ISSQN também estará envolvido, que é o Imposto sobre Serviços. Feitas essas definições, passamos a identificar a legislação aplicável, tudo que está envolvido em termos legais com aqueles tributos. Identificada a legislação, passamos à análise e interpretação da legislação. Ou seja, de posse da legislação do IPI, por exemplo, vamos analisar aspectos do tipo: que operações dão direito ao crédito? Em que hipóteses há isenção ou imunidade? Também ao trabalho de orientação e assessoramento interno aos departamentos, que demandam questões ao departamento de gestão tributária, ao contador tributarista. Outra importante função é estabelecer rotinas de apuração e cumprimento das obrigações tributárias. Aqui o contador tributarista deve estruturar o departamento, dividir as tarefas, fazer com que as metas sejam atingidas através de um manejo eficaz dos recursos humanos e materiais disponíveis. Outra tarefa importante é identificar alternativas lícitas de redução do ônus tributário, ou seja, o planejamento tributário. Por fim, podemos citar ainda a representação do contribuinte junto às repartições fiscais competentes, que é aquele trabalho de requerimentos administrativos, impugnações, consultas, etc. Apenas para ilustrar, vamos analisar 2 anúncios publicados pela Cato relacionados ao trabalho